really happy to be here. I was really excited when I was asked to come here by my Director General. However, he didn't tell me, well, first of all, he told me it was Rio, and how could I refuse? I've never been. And then he told me there could be a lot of people in the room, and then it was too late. So here I am. So I look forward to talking to you today, and also I look forward to hearing Estou satisfeita de estar aqui e quero saber de você sobre o que está acontecendo na atenção básica no seu país. Nós estamos passando por algumas mudanças e me pediram para eu falar sobre a visão geral do sistema de saúde e depois eu vou falar sobre um financiamento, um fundo que ocorreu entre 2004 e 2006, era um fundo que foi dado às províncias para elas transformarem o sistema. Isso já acabou, mas nós ainda temos impacto, e eu vou falar sobre o sistema atual canadense e vou comentar algo que ocorre no Reino Unido e que nós gostaríamos de ter. Então, o sistema de saúde do Canadá é um pouco diferente, é um sistema partilhado entre as províncias e os territórios, e nós descrevemos como um plano interligado. Nós temos uma lei de saúde de 1984 que garante 5 coisas para os canadenses, independente de onde você mora. Você tem acesso universal ao hospital e a médicos. Então, isso é uma das áreas que as pessoas estão querendo, tem que ser abrangente, tem que ser administrado pelo governo. Então, se você morar em Ontário e se mudar para Saskatchewan, você tem o mesmo tipo de serviço. O governo federal é um dos financiadores e nós financiamos novos modelos de saúde, em modelos para coleta de dados em populações, e nós informamos as províncias sobre essas questões. Nós damos informações sobre gripe. Nós administramos o que chamamos de transferência, que é um dinheiro que nós transferimos para as províncias e que só tem que ser usado para a saúde e é parte da legislação. Então, para receber esse financiamento, as províncias têm que obedecer a esses princípios que eu comentei, tem a ver também com a segurança alimentar, parte biológica. Nós atendemos a população aborígene, mas os prestadores, os planejadores e os responsáveis pelos serviços de saúde no Canadá são as províncias, exceto para um pequeno grupo populacional, a comunidade aborígene e também os veteranos militares. Isso é federal. O resto tudo pertence aos estados, às províncias. Eles são responsáveis pelas prioridades, como os serviços são prestados, quem presta os serviços e onde os serviços são prestados. A nossa regra é transferir dinheiro através de um sistema de impostos e também damos liderança, às vezes, dependendo das situações, quando usamos fundos direcionados para ajudar na transição. Eu não vou gastar muito tempo nisso, mas em 2011 o Canadá gastou 200 bilhões. Nós estamos com limites, problemas econômicos no momento. O governo federal recentemente anunciou que nós vamos aumentar a transferência em 6% até 2014 e depois nós só vamos aumentar o nível da inflação e da situação econômica. Isso causa os problemas para funcionamento, os custos estão aumentando e há preocupação sobre como as coisas vão se resolver. A única coisa que eu vou
do I go back? Preciso voltar. Oh gosh. Okay, they didn't say I had to be technical either. I think I'm going back here. Oh, shoot. Here we are. Hello. Então, o custo por ano. A única coisa que eu quero dizer, quero enfatizar, é que na década de 70, os hospitais gastavam cerca de 45% e agora chegaram a 79%. Então, aqui vocês veem como é que o dinheiro está sendo gasto. A segunda maior proporção é medicação. Isso está aumentando e está gerando preocupação. E a porção seguinte é em relação aos médicos. Então, os assuntos primários no Canadá, 80% é através do sistema e eles não gostam do Canadá de ser chamados guardiões, mas eles são os guardiões para os hospitais, para o home care, mas eles são fundamentais para o sistema de saúde. Há necessário de aumentar o reequilíbrio do sistema, há muita ênfase em cuidados agudos, é muito caro, as pessoas estão alinhadas, estão indo muito para as emergências, quando poderiam ser vistas por médicos de família para doenças ambulatoriais, doenças que poderiam ser tratadas na comunidade, no consultório. E nós temos uma população nativa, alguma das províncias ocidentais tem uma população idosa e como nós temos invernos muito difíceis, os aposentados se mudam para locais mais quentes. Então, existe uma ênfase em condições crônicas e condições complexas. Para nós, uma das coisas principais vem do Reino Unido, o prestador certo no momento certo, e nós estamos tentando integrar o sistema primário com os outros sistemas. Isso aqui também é meio assustador, eu não vou me detalhar. Gostaria apenas de falar um pouco de histórico sobre o nosso sistema de saúde. O que se vê aqui é que alguns são relatórios da província e alguns são relatórios federais e precisamos mudar a estrutura em geral do atendimento básico. Precisamos fazer uma mudança. Isso em 97. Em 2000 para 2006, houve uma mudança para que fizéssemos uma alteração nesse sistema. Isso fez um acordo com relação à atenção básica e uma das prioridades era mudar a maneira como o atendimento básico era fornecido. E naquela época, o modelo feito foi o modelo que mudasse essa mentalidade. Estou mudando os slides. Ok. Eu estou ficando boa com essa história de mudar por aqui. Eu estou indo muito rápido. Ele não está avançando. Eu quero voltar. Como eu faço para voltar? Continua. Mais um, por favor. O próximo. Próximo. Não. Agora o anterior. Número 10, por favor. Obrigada. Me desculpem com relação a isso. Essa aqui é a transição sobre financiamento no atendimento. Foi de 2000 a 2006 e houve uma aceleração na implementação dos novos modelos. Mas eu não vou dizer... Eu vou informar o que nós fizemos para sair da crise. Nós tivemos uma grande queda
no número de pessoas que escolhiam os médicos de família. O volume era muito alto e, ao mesmo tempo, não havia profissionais suficientes. E tivemos também restrições econômicas no momento, e os hospitais estavam lidando com problemas e tiveram que ser fechados, então houve uma queda no setor hospitalar. E a outra transição foi que eles não tinham a experiência, a expertise para suportar as necessidades de fornecer atendimento básico, especialmente com relação aos doentes mentais. Então, foi realmente muita pressão que nós sofremos, não funcionava bem, as pessoas reclamavam com relação aos procedimentos, com relação aos cuidados e de que não tinham acesso a um médico de família e de que isso demorava muito. Então, foi por isso que essa foi realçado como uma grande prioridade, e com um acordo que nós fizemos em 2000, houve uma mudança no modelo, priorizando essas necessidades. E as metas eram as seguintes: aumentar a proporção da população que tivesse acesso ao atendimento básico. Isso foi a primeira vez que uma organização que definiu uma população para isso, definiu como seria feito. Depois as pessoas podiam escolher aonde elas iriam para o médico. Elas podem, isso não significa ir para o mesmo bairro, elas podem ter que ir para o bairro vizinho, escolher aonde queriam ir. Então, essa foi uma das metas consideradas na mudança de modelo. A responsabilidade pela área geográfica, para que se pudesse atender essa necessidade do paciente. Nós queríamos aumentar a ênfase na promoção do atendimento a doenças mentais também. E isso foi visto como uma mudança no atendimento básico. Aumentamos muito a quantidade, o horário de abertura das unidades para que houvesse uma mudança com relação a isso. E pela primeira vez nós também aumentamos o atendimento básico. E a última coisa era ter uma coordenação entre as unidades, para que houvesse uma coordenação entre os setores. Então esses eram os objetivos que nós tínhamos na época. Então, nós tínhamos 5 tipos de financiamento. Para uma parte da província, 75% em cerca de 75%. Eles se reuniam e eles definiam quais seriam as prioridades a ser resolvidas e como isso seria feito. E uma delas foi uma linha de telesaúde, para o atendimento das pessoas. E também desenvolvemos um indicador de desempenho para que pudéssemos avaliar e medir como a qualidade seria feita do acesso e o desempenho também das unidades básicas de saúde. E também, isso nunca tinha sido feito antes. E foi realmente um marco, uma mudança muito grande. E também o acesso foi aumentado para as comunidades com o seu idioma local, seja em francês, seja em inglês. E também temos o envolvimento do governo federal, das universidades, para desenvolvimento de currículos para equipes de atendimento básico. Porque antes nós tínhamos as faculdades separadas de enfermagem, de medicina, e cada um tinha os próprios profissionais. E agora a ideia era desenvolver o currículo de uma maneira que houvesse colaboração para a atenção básica, que os alunos pudessem aprender a trabalhar como equipe e depois viessem trabalhar também em equipe na prática. E em 2001, nós anunciamos uma organização que atua com a promessa de trazer
as informações de uma maneira eletrônica e para que elas fossem compartilhadas eletronicamente, para que todos pudessem ver como se fosse um pacote de iniciativas que nós fizemos naquele momento para atendimento básico. Eu vou passar alguns exemplos. Há vários exemplos, não é uma lista completa, mas, por exemplo, na província de New Brunswick, com o fundo dessa transição, eles criaram centros comunitários de saúde. É uma população definida, tem um conselho comunitário e deram cuidados em equipe, os profissionais recebiam salários. E muito que esse fundo fez foi controlar essa mudança. Em Quebec, eles fizeram experiências com grupos de médicos de família que eram encorajados a trabalhar com enfermeiros e a cuidados colaborativos. E eles receberam fundos para fazer isso. Em Ontário foi a mesma coisa. Eles receberam por serviço prestado e fizeram redes de atenção básica. E agora eles têm uma captação, mais incentivo para a prevenção, gestão de doenças crônicas ou pessoas com doenças mais complexas. Em Alberta, tem uma telesaúde em horário integral com enfermeiros. As pessoas podem ligar a qualquer hora para receber informações. Existe um algoritmo e as pessoas sabem se podem ajudar ou se tem que encaminhar para uma emergência. Há diferentes tipos de saúde que podem aumentar a cobertura. Então, existem diferentes avaliações e na British Columbia decidiram aumentar. Eles já tinham uma linha telefônica para enfermeiros e decidiram acrescentar farmacêuticos, porque havia muitas perguntas sobre medicações e associações de medicações. E eles também trabalhavam com médico de família, criaram grupos e desenvolveram diretrizes clínicas para melhorar a qualidade dos cuidados dos serviços prestados e também prestados no modelo de Washington de cuidados crônicos, no estado de Washington. É um modelo de Wagner de Washington que nós adotamos em algumas províncias. Isso é algumas das coisas que nós fizemos. Agora, o fundo nunca teve que resolver tudo, mas o dinheiro só ia de 2002 a 2006. O governo, eu sou um burocrata, então levou 2 anos do governo federal e estadual, 2 anos para elaborar como o dinheiro, o fluxo do dinheiro, conforme os contratos, havia que haver uma apresentação de proposta, era um processo grande para o dinheiro ser liberado. Mas conseguiu apoiar um cuidado prestado por uma equipe. Foi bem sucedido em implementar estratégias, especialmente cuidado de doenças crônicas. Fomentou grupo de médicos, enfermeiros. Havia 14 grupos nacionais que se reuniram e decidiram fazer como prestar os cuidados e definir o escopo da prática. Nós vimos que o grau de satisfação aumentou
com essa atuação colaborativa. E uma das coisas mais bem-sucedidas é que as províncias tinham que discutir o que estava funcionando e o que não estava funcionando. No norte é um problema de distância, vocês têm aqui, nós temos uma população muito dispersa no norte, é difícil chegar até elas, é difícil que os médicos de família trabalhem lá, fiquem lá, a maior parte é liderada pela enfermagem. Então, tem a parte de telesaúde era muito forte ali. Eu acho que uma das coisas mais importantes do fundo é ver o potencial de transformação. Criou a atividade que estimulou as pessoas a sentarem e conversar como mudar. Uma das principais heranças foi um projeto que eu falei e também o treinamento que aconteceu para dar apoio aos cuidados prestados. E como eu disse pela primeira vez, essas profissões se reuniram e conversaram sobre as mudanças. É uma grande mudança cultural. Nós vimos uma mudança dos tipos de cuidados implementados pelas províncias. Foi uma mudança no controle. Quando você vê uma remuneração por serviço e agora fazendo com que os profissionais que trabalhavam sozinhos tivessem que trabalhar em equipe, isso gera uma mudança. Okay, here we go. These are our challenges. 17, no. Go back. Volta. Go back. 15. 14. 14. Thank you. Okay, I'm going to have to learn how to Eu do tenho this. que aprender a fazer isso. I think I won't stay too much on this. I think our foundational pieces Eu were the acho teams. que And the other part was a need for an IT structure. existe a necessidade da informática. E eu queria falar sobre o momento certo. Tudo aconteceu no mesmo momento. Então, o cuidado baseado em equipes não foi tão longe quanto a gente queria. Em parte porque não tínhamos a parte de TI. E isso é muito sofisticado, é muito caro. Então, para nós, a condição de sucesso é acabar essas nossas iniciativas de TI. E outra coisa que nós temos que fazer é a reunião do nosso conhecimento e a difusão do nosso conhecimento. Nós precisamos de líderes para isso. A liderança, e eu acho que o meu colega do Reino Unido falou sobre isso, sobretudo quando você vê sobre assistência colaborativa e integração, isso tem que ser documentado e nós verificamos que os projetos que focam os resultados são importantes. E isso é que leva às mudanças. Então, nossa visão atual é semelhante. O que eu fiz é mostrar tudo que foi mencionado nos planos atuais das províncias para mudar a atenção básica. Eles querem um cuidado centrado no paciente, integrado e coordenado, feito por equipe, o controle das doenças crônicas, a integração é importante, mas ainda está fraca nisso, nós não estamos ainda muito bom. Determinantes da saúde, como os sistemas abordam isso? Isso é uma nova discussão. Isso agora está começando. E outra coisa que eu acho que é importante, que o meu colega do Reino Unido é medir o sistema. Nós temos alguns modelos que medem o que está acontecendo e avaliam o que está acontecendo em melhoria na qualidade, mas isso não está muito disseminado. E a tomada de decisões com base em evidências. Então, para saber o que está acontecendo no Canadá, não é a mesma coisa que está acontecendo aqui, mas houve o desenvolvimento de diretrizes pelo grupo da medicina de família para definir sobre isso.
Eu quis falar sobre integração, me pediram para falar sobre integração, mas para nós, as inovações mais bem-sucedidas em integração foi tirar os fundos de vários setores diferentes. E também ter uma estrutura, mas o Reino Unido agiu um pouco diferente. Eles acham que a liderança é principal. Eu também acredito nisso, porque o que nós temos para ser bem-sucedidos tivemos que ter liderança, mas o que nós ouvimos é que os fundos que vêm nos diferentes envelopes, isso, fundo para ciência social, fundo para cuidados primários, nós temos que fazer a integração. Isso é uma das coisas importantes e eu estou estudando isso. Nossos desafios, como eu falei, integração, os pacientes não estão muito engajados. Nós ouvimos isso das provintas. Nós temos que aumentar a autogestão e o autocuidado. Isso pode ser mais custo eficiente se o paciente puder monitorar a sua doença crônica. Isso vai precisar de tecnologia eletrônica. Nós ainda não temos a questão com o sistema saúde por sistemas móveis, mas nas reuniões esse assunto surge. E em Ontário, eles estão vendo sobre unidades lideradas por enfermeiros, ou seja, totalmente diferente de uma liderança por médico. A adoção de remunerações diferenciadas, nós temos salários, nós temos pagamento por serviço, isso continua. Então, a maioria dos médicos recebem por serviço prestado, isso tem aumentado nos últimos anos, é cerca de 34%. As províncias querem aumentar isso e o uso de prontuário eletrônico. Nós estamos enfocados para desenvolver o prontuário eletrônico, o banco de dados para medicação, sistema de laboratórios, tudo está lá e agora o nosso foco é o prontuário eletrônico no consultório do paciente para a equipe, mas isso não está caminhando tão rapidamente quanto gostaríamos. Nós precisamos de mais avaliação e maior medição de desempenho sobre o que está acontecendo. Passar, vem para cá. Alguns projetos recentes. O Instituto de Pesquisa do Canadá está com um fundo de 30 milhões para atender pesquisa em doenças básicas e fazer uma avaliação, porque nós não funcionamos. O que funciona, o que não funciona, quem precisa de atendimento em equipe, quem não precisa. No início, na década de 2000, queremos atendimento em equipe para todo mundo, mas nós vimos que isso não é o caso. O Instituto Canadense de Informação em Saúde, eles têm sistemas que alguns médicos estão participando, medindo melhoria de qualidade. Eles estão tendo resultados muito bons, ainda está muito precoce. Eles gostariam que mais médicos se voluntariassem. Então, o médico manda os dados e recebe um relatório. E a saúde, Canada Health Infway, está desenvolvendo o prontuário médico. Eu gostaria de dizer que o que nós aprendemos é que nós queremos evoluir. As pessoas dizem, você tem os fundos, eles fizeram a mudança, já acabou. Não, essa mudança é uma mudança constante. Vocês têm que ser ágeis e dinâmicos.
Para nós aprendemos que o processo de gestão da mudança, a mudança cultural é mais importante que apenas implementar o sistema. Isso foi uma discussão que nós tivemos e isso teve um impacto mais duradouro. As equipes estão aumentando, mas foi a discussão que fez as pessoas se unirem que foi muito importante. E nós percebemos agora que se nós fizéssemos de novo, teríamos que saber quais são as condições de sucesso. Nós não tínhamos isso à época. Nós tínhamos a ideia de onde queríamos ir, mas nós não tínhamos sentado para analisar exatamente as condições de sucesso. Muito obrigado.